O jacaré apaixonado ou o feitiço contra o feiticeiro? Quando foi de madrugada, esse vapor viajou. O moço pegou o bolo e dentro da água jogou. Um jacaré foi vendo, logo o bolo abocanhou. Literatura, causos, histórias fantásticas. Tudo no Nordeste brasileiro é mais saboroso. Hoje, cultura de cordel. Estes pequenos livros ao vento, com textos e desenhos, expostos em cordinhas e presos por pregadores de roupa, são os cordéis com muitas histórias para contar. O caminho mais natural de dizer de chegada foi com a nossa colonização pelos portugueses, não é? Que coincidiu, por exemplo, com a saída do reino de Portugal para ser sediado no Brasil. Então veio a família real inteira para cá, não é? Então, antes daquilo, também existiam as explorações, as viagens marítimas. Então criou-se mais ou menos um caminho marítimo para a nossa América aqui. E neste contexto, o Brasil. Então vinha nos porões de navios, das caravelas, daquelas naus, muitos livros de literatura, de livros de conhecimento, né? Livros de filosofia vinham também. E dentre eles vinham os livros de cultura popular, que são os livretos, histórias que não eram em poesia, eram em prosa mesmo, pequenos escritos de forma rudimentar, né? Mas trazia todas as histórias que, baseadas em guerras, epopeias, baseadas em romances, não é? Baseadas em costumes, de tudo que era cultura popular na Europa, circulava naquele tempo em folhetos de cordel. E, quer dizer, aquilo que todo mundo sabe, né? Folhetos de cordel, por quê? Na antiga Europa, as ruas pequenas do período medieval, pessoas penduravam um barbante, que nesse que está aí atrás, e ali se divulgava a cultura popular da região. Há três coisas nesse mundo que é de se admirar: é o trem andar na linha, o avião voar no ar, a galinha comer milho, beber água e não mijar. Os temas dos folhetos de cordel, né, que a gente conhece, eles são riquíssimos. Por quê? Porque eles se originam da própria história nordestina. Então o Nordeste se baseou, por exemplo, pelo menos nos 2 últimos séculos, em histórias de líderes. O Antônio Conselheiro é um grande motivo para se fazer literatura de cordel, não é? O Padre Cícero é outro líder religioso que também foi muito decantado nos folhetos de cordel. Frei Damião é outro, né, que é mais recente, na década de 30 para cá. Esse frade italiano fez muita história no Nordeste do Brasil, nos sertões, né? E outro que caminhou junto com a própria vida do Padre Cícero são os cangaceiros. Os cangaceiros, muito bem. E os cangaceiros, com a liderança de Lampião, fez muita história. Então, os cordéis documentaram bastante a história de Lampião, lógico, a partir do que pensavam os poetas cordelistas, né? Então se contou muita história. E um dado interessante nisso daí dos temas é que o cordel a literatura de cordel feita na Europa, Península Ibérica e depois Portugal, se fazia os cordéis, os causos, tinha a coisa picaresca também, não é? Em que participavam até certo ponto os cegos, os mudos, né? Com aquelas micagens, com aquelas brincadeiras, faziam parte dessa cultura popular. Os folhetos de cordel eram um mecanismo, era uma ferramenta de comunicação fundamental.
Imagine a época que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha comunicação, nem telefone, nem nada, nem internet, né? Então tudo se fazia pelas folhinhas, pelas páginas dos folhetos de cordel. Em um acontecimento político, por exemplo, a morte de Getúlio Vargas, 1954, né? Foi sobejamente publicada nas folhas dos folhetos de cordel. Isso, eu digo aonde? Qual a região? A região do sertão nordestino, onde não se chegava nada de comunicação, né? Minha mãe teve 3 filhos, todos 3 interesseiros. Um deu para tocar sanfona, outro para tocar pandeiro. E eu, como era muito mais esperto, eu dei para beijar a moça, que é um serviço mais maneiro. O elemento que faz a cultura da literatura de cordel se manter viva, atuante, pulsante, não é? É o fato de estar muito caracterizada com a sua origem. Eu creio que seja isso. E isso implica numa coisa que eu sempre falo, né? É que interpreta a alma do povo. E esta razão traz também a forma de tratar os temas, por exemplo, os romances, as guerras, as epopeias, não é? O tratamento do picaresco, tá certo? Tudo isso faz com que se conheça a história através de uma ferramenta de cultura popular, que são os folhetos de cordel. E daí também diversificou-se, criou-se muitas variantes, né? As variantes do teatro de bonecos, né? Do teatro de mamulengos, né? A variante do cantador repentista, que faz a poesia de cordel no improviso, não é? E grandes repentistas brasileiros já cruzaram os limites do tempo, né? E assim por diante. Nós temos essas variantes todas muito bem absorvidas pela alma nordestina. Isso faz com que tudo se perenize, não é? Então hoje as escolas sentem a necessidade de se passar aos alunos o que seja literatura de cordel, exatamente por causa deste fascínio que causa todo este tipo de cultura.